Quinto tópico, cooperação entre as classes versus luta de classes. Então, nós vamos ver aí. Na cultura judaico-cristã, a cooperação das classes. O investidor, próximo tópico, vamos lá. Cooperação entre as classes. Cooperação entre as classes. Na cultura judaico-cristã, o que acontece? Você vai ver lá uma família de judeus, todos se ajudando um ao outro. E eles vão prosperando, um ajudando o outro. E um cidadão ajuda o outro. E você vai lá, eu fui em Israel, queridos, um lugar de deserto. Irmãos, o que é aquilo lá? O que é aquilo lá? Riqueza, riqueza, riqueza. Plantações, frutas. Eles vendem, para você ter uma ideia, eles vendem comida, os judeus, eles vendem comida para todo o Oriente Médio. Frutas, eles vendem para todo o Oriente Médio. Fruta que os árabes islâmicos comem é produzida em Israel. É impressionante, você está num bairro judeu em Israel, você entra num bairro árabe, você sente a diferença. É a diferença como se você estivesse saindo do Morumbi e entrando numa comunidade de... Você entende, querido? Então, assim, você pode enxergar isso se você prestar atenção, né, querido? Vou falar uma coisa para você, irmãos, em relação à cultura judaico-cristã. O judeu, ele valoriza muito quem? O rico. Por quê? Porque o rico, ele serve de escada social. O rico é aquele camarada que tem uma mentalidade de empreendedorismo, ele leva todo mundo que está em volta dele para melhor. Quando eu falo rico, é o rico liberal, não o rico escravocrata, tá, irmão? Escravidão tem que ser abominada por nós cristãos. Aliás, a cultura judaico-cristã abomina a escravidão também. Porque eles já foram escravos, eles sabem o que é. Foram escravos na Babilônia, foram escravos no Egito, foram escravos em vários lugares. Então, a cultura judaico-cristã é o seguinte, vê o problema como uma oportunidade. Tudo que a gente fala aqui, irmãos, isso aqui é cultura judaico-cristã. Vê o problema como uma oportunidade de resolver um problema de crescimento e de prosperidade. O que mais? O rico é elevador social. A base do conceito bíblico de riqueza é generosidade, que significa ter bons olhos. Se alegar com a prosperidade alheia, não ter inveja. Qual a mentalidade marxista? Ter inveja daquele que tem. E falar mal daquele que tem. O que tem ele é o nosso inimigo. O que tem é o opressor. O que tem não. O que tem, irmãos, ele tem porque ele conquistou. Ele tem que ser imitado, não odiado. O problema é que o preguiçoso, ou aquele que tem uma mentalidade marxista, ele gasta tempo o quê? Tendo inveja e falando mal daquele que tem. Ao invés de ele fazer o quê? O que ele está fazendo? Ele está trabalhando 12 horas por dia. Ele está fazendo isso, ele está fazendo cursos. Então vou fazer igual a ele. Não vou fazer igual a ele não. Eu vou reclamar que eu tenho que ganhar igual a ele. Mas você não trabalha igual a ele, não interessa. Igualdade, fraternidade, liberdade. Que é outra máxima da Revolução Francesa. Marxismo cultural. O corrupto... o marxismo cultural não é cooperação entre as classes. O marxismo cultural o que é? É luta de classes. Irmãos, em 1964, aí eu estou vendo um pessoal aí da direita falando que não foi ditadura militar. Irmãos, foi ditadura sim, viu? Presta atenção.
A partir do momento que você fecha o Congresso, os caras impedem a eleição. O que é isso? Ditadura, meu. Só que é uma ditadura que veio para resolver uma questão. Qual era a preocupação dele? Houve um clamor social. A sociedade brasileira, uma sociedade cristã, católica, na época predominantemente católica, ela falou o seguinte: está entrando essa ideologia de luta de classes. Então começou, irmãos, o povo se dividir entre ricos e pobres, e começou a haver uma guerra entre ricos e pobres. Aliás, o marxismo, querido, ele aposta na divisão de classes. Ele coloca o quê? Rico contra pobre, gordo contra magro, corintiano contra palmeirense, negro contra branco, sulista com nortista, hétero contra homo, e vamos lá, e dividindo. O que o Gramsci disse? O que o Gramsci disse a respeito disso? Ele falou assim, olha, é a teoria da a teoria da galinha depenada. Quem conhece a teoria da galinha depenada? Você pega uma galinha, você tira todas as penas dela, deixa ela sem pena, e você coloca ela no sol. E aí, ela vai começar a se queimar. Aí você pega um guarda-chuva e coloca em cima dela. Ela vai se abrigar embaixo da sombra. Aí você faz assim com a sombra, a galinha vem junto. Ou seja, pronto, formamos uma minoria e agora nós vamos proteger essa minoria. Entendeu? Proteger como? Comandando. Como que eu protejo? Então, você vai votar em mim. Porque se você não vai votar em mim, se você não votar em mim, você vai perder o quê? A Bolsa Família. Pastor, você é contra a Bolsa Família? Lógico que não. Lógico que não. Um país tem que ter reserva, sim, para casos de perigo alimentar. Tem que ter reserva, sim, para ajudar as pessoas em situação de risco, de inundação, de seca. Tem que sim. Agora, isso não pode ser um meio de vida. Porque se não se produzir, não tem coisas para comer, para vestir. E não tem o que dividir. Se você é o tipo da pessoa que está com raiva de marxista, então você é um marxista. Vou repetir. Se você é o tipo da pessoa que está com raiva de marxista, então você entrou na onda dos marxistas. Porque o marxismo cultural, ele aposta na divisão. E o que ele puder fazer para dividir, evangélico católico, fulano, inteligente, gente que estudou, gente que não estudou, e assim por diante. Para você se sentir uma minoria, e ele vai proteger a minoria, viu, irmão? Só que não vai proteger coisa nenhuma. Ele vai colocar mais ódio na minoria, que não é, na verdade é criação, é uma criação. Porque nós somos seres humanos, irmãos, presta atenção. Todos nós somos seres humanos. Pelo menos aqui dentro você é. Para eles não, né? Então, assim, o rico é a desgraça do pobre, na luta de classes. O governo é o nivelador social, destruindo os ricos, os pobres ficam ainda mais desamparados. Você vai ver Cuba, Venezuela assim. O governo não gera riqueza, só gasta. Quando o governo elimina os ricos, ele acaba ocupando os lugares deles. Destruir os ricos é matar a galinha dos ovos de ouro, queridos. Isso, e a sustentabilidade de uma nação. Penalizar os ricos nunca deu certo em país nenhum. Isso é suicídio econômico. O corrupto é a desgraça do pobre, seja ele político, empresário, banqueiro ou pobre. Presta atenção. Fala para o teu irmão assim, nem o rico, nem o hétero, nem o homo, nem o nordestino não é ruim. O vilão é o corrupto. O que acaba com uma nação é a corrupção. Amém? Quem está entendendo o que está sendo falado aqui?
Então, a cultura judaico-cristã. Sexto lugar. Vocês entenderam bem, né? A luta de classes. Então, toda a luta de classes é uma doutrina marxista. Briga. Essa brigaiada na internet aí de ficar com raiva dos outros, de tirar, de fazer... Isso aí tudo é tudo marxismo, viu, querido? Ela falou mal, tal, não dá mais atenção, tal, não discute. Isso é marxismo. Não entra nessa. Não entra nessa. Não tome lado, porque na hora que... Vocês sabem como... Quem já enfrentou tropa de choque aqui? Já enfrentou tropa de choque? Como que a tropa de choque faz? Olha só o que eles fazem. Manda borracha, né? Tropa de choque faz assim. Eles mandam a bomba, dá uma desestabilizada naquela turma, e aí eles entram, alguns entram na formação de cunha. Vem uma linha de polícia assim, outra linha de polícia assim. E aí eles entram no meio do povo. Eles entram, não entram assim numa boa, eles entram metendo uma borrachada. Pá! Qual é a primeira intenção? Dividir aquele povo. Fazer duas turmas. Esse que entrou, essa turma aqui, essa linha, eles fazem assim, eles viram uma cunha também, divide de novo. Essa faz uma cunha, divide, e vai dividindo. Quando fica 5, 6, 10, 20 para cada polícia, aí é legal. Aí vai no confronto mesmo, na escudo e na borrachada. Isso é estratégia, irmão. E essa estratégia é usada por todo o inimigo. O diabo faz isso. Ele divide para poder dominar. Isso é mais velho do que andar em pé. Então, toda vez que você se sente dividido contra brasileiro,